Falando um pouco ainda sobre o choro, a gente citou as situações mais frequentes, os 3 Fs, como eu falei, mas não dá para a gente esquecer da cólica. A cólica normalmente aparece a partir da 3ª semana de vida do bebê. Então a gente costuma dizer que a cólica, o diagnóstico de cólica ele é feito na regra dos 3. Então ela habitualmente começa com 3 semanas e dura até em torno de 3 meses, então a gente fala que o bebê com mais de 3 meses não costuma ter cólica. É um choro inconsolável por mais de 3 horas durante o dia. E acho importante a gente lembrar disso, é um choro inconsolável por mais de 3 horas. Então muitas vezes a gente fala sobre cólica e aquele chorinho, aquela resmungada, não é cólica, tá bom? Então acho importante quando a gente vai falar sobre isso, a gente saber qual é a definição de cólica. Então é um bebê que a partir de 3 semanas até 3 meses, que chora 3 horas de maneira inconsolável, tá bom? E que normalmente tem mais de 3 crises por semana. E aí é legal da gente falar que é um choro inconsolável, porque não é incomum você me dizer a mãe me dizer que vai para o seio e para de chorar, então isso significa que não é cólica. Então o importante é a gente falar sobre cólica, é aquele choro que nada que você faça vai consolar o bebê. E qual é a causa da cólica? Assim, a causa da cólica a gente fala que é provavelmente multifatorial. Tem vários fatores que podem contribuir para a cólica. É importante dizer que ela é bastante frequente, ela pode variar de 8 a 40% dos bebês, então a maior parte dos bebês pode ter cólica. Mas eu gosto de dizer para as mães que a gente consegue fazer algumas coisas que vão ajudar para que seu filho não tenha cólica. Quando a gente fala de cólica, habitualmente as pessoas relacionam de maneira direta com dor de barriga. E isso não é uma verdade. Eu acabei de falar para vocês sobre a definição de cólica. Então, cólica é o choro inconsolável por mais de 3 horas ao longo do dia. Então é importante a gente colocar sobre isso, porque acho que eu costumo dizer para as mães na primeira consulta que eu preciso convencê-las de que a cólica é uma entidade muito mais do que a dor de barriga. E ela tem como fatores vários. O primeiro deles é uma imaturidade gastrointestinal. Então é legal de falar que o intestino do bebê ele ainda está imaturo nessa etapa inicial. Então ele não tem a movimentação das ondas, que a gente chama de peristaltismo, de maneira adequada. Ele ainda não tem o controle do esfíncter, que é o músculo que libera ou não as fezes e os gases de maneira adequada. E o intestino do bebê ainda não tem uma colonização adequada. Então isso vai acontecer ao longo dessa primeira etapa. Isso o que a gente pode fazer para mudar? Muito pouca coisa. Então essa imaturidade a gente tem que esperar que o bebê resolva isso de maneira natural. Isso deve acontecer mais ou menos em 3 meses, que é o período que as cólicas costumam durar. Então primeiro a gente falar sobre essa imaturidade é super importante. Algumas situações podem ajudar o bebê a ter um pouco mais de desconforto de cólica. E quais são essas situações? Então, uma importante a gente falar é a pega. Então, o bebê que chora muito, que não tem uma pega adequada, ele vai fazer o quê? Ele vai engolir mais ar. E aí, engolindo mais ar, ele vai ter mais desconforto. Então, os gases podem trazer um pouco mais de desconforto e dessa dor intestinal que o bebê pode ter. Então, quanto melhor a pega, menos desconforto. Isso a gente consegue trabalhar e treinar desde a saída, desde o início da maternidade. Então, isso é muito importante para a gente tentar falar. Então, eu falei da imaturidade, eu falei dos gases, que isso pode contribuir bastante. Então, a pega tem um papel importante. Alguns alimentos recebem uma fama de alimentos que podem trazer cólica. Vamos lá, o alimento principal que isso pode acontecer é o leite e seus derivados. Os derivados, iogurtes, queijos, devem ser evitados, pelo menos cortados durante uma semana. Existem muitas preparações que contêm o leite, como por exemplo o estrogonofe, como o creme branco, como alguma cobertura de bolo. Então, cuidado também nos alimentos em que os ingredientes desse alimento tenham leite, ou iogurte, ou queijo. É preciso evitar, pelo menos por uma semana, para saber se realmente essa intolerância, essa cólica, vem por causa do leite e dos seus derivados. Outros alimentos que podem causar cólica são aqueles alimentos que já causam algum desconforto intestinal na mamãe, como por exemplo, todos que formam gases, o excesso de açúcar, o excesso de gordura e os alimentos da classe dos crucíferas, que seria repolho, nabo, rabanete, brócolis, couve de Bruxelas. É uma grande quantidade de alimentos, então precisa ter muita atenção. E também tem aqueles bebês que ficam sensíveis quando a mãe ingere alimentos mais ácidos, como por exemplo laranja, maracujá, até o molho de tomate. Então tem que prestar atenção, tem que ir eliminando. Então, não vou comer uma semana, não vou comer o molho de tomate para ver se de repente algum alimento ácido. Ou não vou consumir uma semana o leite e seus derivados. E a outra situação que eu acho mais importante da gente conversar é sobre
o excesso de estímulo. Então, o que a gente tem estudado bastante em cólica é que um bebê que não tem rotina, um bebê que não está dormindo direito, é um bebê que vai chorar mais. E é legal de falar algumas coisas sobre a cólica, algumas peculiaridades que acho que eu quero, na verdade, convencer vocês de que a cólica tem mais relação com o ambiente que o bebê vai estar do que com exatamente dor de barriga. E se eu conseguir convencê-los disso, eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer as minhas recomendações e as dicas, é possível que o seu bebê passe sem ter cólica. Então, quando eu falei de muito estímulo, acho importante dizer que o bebê dorme bem no quarto dele. Então, um ambiente muito agitado vai fazer o bebê ficar mais irritado. E um bebê mais irritado chora mais. Quando a gente fala das características da cólica, é legal de entender que, habitualmente, a cólica, quem tem parente ou quem tem amiga que teve bebê com cólica, sabe que o horário da cólica é o horário do final do dia. E aí, por que isso acontece? Então, eu costumo brincar com os pais, se seu filho tem dor de barriga, se você acha que a cólica é só dor de barriga, por que ele vai ter dor de barriga no horário marcado, no final do dia? Ao longo do dia o intestino fica ótimo, maduro, pronto, e aí no começo da tarde, no começo da noite, no final da tarde, ele começa a ter dor de barriga. Por quê? Porque a gente sabe que o bebê está chorando provavelmente muito mais de sono, de irritação, do que de dor de barriga. E por que acontece no final do dia? Porque se ele não dormiu bem ao longo do dia, vai chegar no final da tarde, começo da noite, ele vai estar exausto e ele vai chorar de maneira ininterrupta, que é esse período de 3 horas que a gente fala. E no geral, você vai perceber que ele vai chorar até cansar e aí ele dorme. E a hora que ele dorme, tudo melhora. Então, eu gostaria de convencê-los de que ter rotina é super importante, mesmo nessa etapa inicial. Então, tentar estabelecer um sono bem dormido para o bebê nessa etapa é legal. Então, evitem de deixá-lo na sala, evitem de deixá-lo junto com vocês quando vocês estiverem indo tomar banho, indo ao banheiro. Então, o lugar do bebê é o lugar mais tranquilo da sua casa. Tente deixá-lo no quarto dele mesmo. Então, no seu quarto, mas sem agitação, sem TV, sem barulho, para que ele consiga fazer um sono e possa descansar efetivamente. Então, às vezes você fala, não, mas ele fica na sala e ele dorme bem. Mas toca o celular, a gente conversa, a gente fala ao lado do bebê e ele superficializa o sono, volta a dormir, superficializa o sono e volta a dormir. E esse não é um sono restaurador. E o que acontece? Ele fica cansado e no final do dia ele vai chorar bastante. Então acho legal da gente falar isso. Outro dado que é bacana para tentar convencê-los também é que normalmente os primeiros filhos têm mais cólicas do que os outros filhos. Normalmente, ambientes mais conturbados, então mãe com depressão pós-parto ou casais que se separam durante a gestação, normalmente esses bebês têm mais cólica do que os bebês que estão num ambiente de mais harmonia, em que os dois, o pai e a mãe, estão participando, estão se ajudando. Então isso fala mais a favor do que eu estava falando para vocês em relação ao desconforto, à irritação, ao ambiente que o bebê está. Então um bebê que não está descansado, que está estressado, também vai chorar mais. Então é legal da gente tentar entender isso também. E outro dado bacana é que normalmente os orientais têm menos cólica do que os ocidentais. E os latinos são o povo que tem maior incidência de cólica. Por quê? Porque a cólica tem relação direta com a sua percepção do choro, né?